Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: devemos sempre oferecer o melhor ao Senhor, pois amor deve ser retribuído com amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tudo que nós buscamos no Senhor, nós temos a plena convicção e certeza que somente Ele pode fazer. Então, nos momentos de necessidade, nós temos a capacidade de reconhecer isso, porque nós já não temos mais esperanças e nem motivos para acreditar nas pessoas. Deus, Ele vem ganhando espaço na nossa vida e ela vem se modificando graças a isso. Só que quando a necessidade passa, parece que os nossos pensamentos eles se voltam novamente ao engano. Nós abaixamos as guardas, deixamos aquela atitude de oração, já criamos certos mecanismos aos quais nós pensamos que não tem problema e começamos a oferecer para Deus aquilo que sobra. Se eu tenho tempo hoje, eu leio a Bíblia, se eu não tenho, eu não leio. Quantas pessoas nós não perguntamos, você tem ouvido o devocional? Eu não tenho tido tempo. E assim nós vamos negligenciando as coisas de Deus. Deixando de frequentar a igreja, deixando de ouvir louvores, deixando de testemunhar, deixando de orar. E aquela velha vida e aqueles velhos motivos, eles retornam todos. E novamente nos sentimos sobrecarregados. E a nossa vida ela começa a andar para trás de novo. E aí lembramos que existe um Deus, nos arrependemos e vivemos eternamente nesse ciclo de arrependimento e de esquecimento, de pedir perdão e de achar que não precisa pedir nada, que não depende de mais ninguém. Como se as nossas conquistas elas fossem nossas e o bem que existe na nossa vida não fosse a presença de Deus. Então, quando nós pensamos em Deus, nós temos que dar o que para Ele? O melhor. E quando a gente lê o Antigo Testamento, nós vemos que eles ofereciam sacrifícios. Então, cada sacrifício no passado tinha um significado, mas todos eles sempre estavam ligados à mesma coisa: a purificação, a arrependimento, a você entregar uma parte para Deus da sua colheita, das coisas que você tinha conquistado. Então era como se Deus pudesse participar das vitórias daquele povo, assim como também dos erros. Então alguns sacrifícios eles chegavam no altar e pegavam um animal e queimava completamente esse animal. Isso era chamado de holocausto. Então ninguém ia comer daquele animal e ninguém ia fazer nada. Tinha outros sacrifícios que eles eram de paz, onde uma parte do animal era queimada e a outra parte do animal era comida. Nas primeiras colheitas também eram-se oferecidos alguns tipos de sacrifício. E assim, dentre todos esses, tinham mais de 8. Tinha um sacrifício que ele era tipo como se você pegasse 2 bodes. Um você colocava ele no altar e fazia como holocausto, e o outro você soltava ele no deserto para que os pecados daquelas pessoas eles fossem embora. Então sempre tinha uma simbologia muito grande. E você acha que quando era sacrificado era o pior animal? Não, ele escolheu o melhor animal. Aquele que mais provocava desejo nas pessoas. E justamente aqueles eles não iriam comer. E por que eles não estavam comendo? Porque a vida dele não foi feita da forma que o Senhor ensina. Se eles tivessem feito tudo certo, não teria necessidade. Tinha outro tipo de sacrifício que era de culpa, onde eu sabia que eu tinha feito algo de errado intencional. E você acha que era só pedir desculpa? Não, você tinha que restituir 20% a mais.
Então você tinha que fazer o bem para alguém, não só apenas desfazer o mal que você tinha feito. E a nossa vida, ela precisa ser assim. Ela precisa compensar aquela velha vida. E é por isso que nós amamos, não pelo interesse, mas porque amor se paga com amor. Só que para as pessoas puderem saber que esses animais eles precisariam ser os melhores, eles teriam que fazer o quê? Ter lido a Bíblia, ter lido lá as leis de Moisés, porque lá ele ensinava como era feito cada sacrifício, porque era a forma que Deus aceitava. Ah, vocês estão arrependidos? Vocês querem ser perdoados? Façam do meu jeito para demonstrar que vocês obedecem às minhas leis. E o tempo foi passando, Moisés morreu, outros reis vieram, outras coisas aconteceram, e cada vez mais a palavra de Deus era esquecida. E ficavam apenas os costumes e as tradições. Então para eles, já que eles estavam oferecendo sacrifícios, estava tudo bem, não era isso que eu tinha que fazer? E aí eles começaram a dar sempre o jeitinho. Ah, já que é para oferecer o animal, vamos oferecer qualquer coisa aí que tá tudo certo. Deus não importa, Deus não liga. Deus não liga se eu vou na igreja ou se eu não vou, se eu oro cansado ou se eu não oro, se eu dou a melhor parte do meu dia. Eu não dou, ele me entende. Deus não se importa com essas coisas. Não importa se o que eu faço dentro da igreja está tudo errado, se a igreja que eu frequento não dá frutos. Ah, isso não importa, Deus entende. Será que Deus entende mesmo? Essa é a pergunta. Qual será que é a opinião de Deus quando nós fazemos tudo contrário à forma que Ele ensina na palavra? Será que Ele fica alegre ou Ele fica triste? Será que Ele entende ou Ele não entende? Será que nós damos às pessoas mais do que nós damos a Deus? Será que se nós oferecemos para as pessoas o que nós oferecemos para Deus, elas iriam aceitar? Se a gente vai lá em Malaquias 1, versículos 6 a 8, a palavra do Senhor ela diz assim: Como foi que te desprezamos? Foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda me perguntam, como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitariam com prazer e atenderiam os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Então, através do profeta Malaquias, Deus ele estava advertindo o povo. Sobre o quê? Sobre a religiosidade deles. Deus ele só conversa com quem acredita nele. Não adianta a gente pegar a palavra de Deus e ficar mostrando para quem não está nem aí. Porque nessa batalha espiritual só tem dois lados. Os que são de Deus aceitam o Senhor e os que não são, não aceitam. E é fácil reconhecer essas pessoas. É pelo comportamento, é pela palavra, é pelo pensamento, é pela atitude, é pela forma de ver a vida, é pelos sentimentos que elas têm. Ontem nós falamos sobre como os nossos sentimentos acusam que a nossa vida espiritual está em dívida com o Senhor e que o pecado está reinando dentro do nosso coração. Falamos sobre se sentir cansado, se sentir aflito, sobre tudo. Talvez por não ouvir ao Senhor todos os dias ou só quando você está afim você faz as coisas que você acaba não adquirindo as bênçãos que eram suas. Porque a nossa bênção ela começa pela palavra. E eu preciso ouvir a palavra para conhecer a bênção. Porque é através da palavra que o Espírito Santo se manifesta na minha vida. E enquanto você continuar buscando os seus próprios interesses, você nunca vai ter nada. Sempre dá para Deus aquilo que sobra. Por isso que quando eu acordo de manhã, eu já acordo orando, já acordo louvando, já acordo buscando. Porque eu estou entregando para Deus o melhor. E é quando nós acordamos que nós temos o melhor. Desde que você não seja alguém que usa a noite inteira, né? Para acabar satisfazendo os seus prazeres e no outro dia tá cansado. Eu, graças a Deus, eu consigo minimamente entender como é bom para mim estar perto de Deus, porque eu já vivi do outro jeito. E eu sei o peso que essa outra vida tem. E eu vivo muito melhor hoje. Então essas pessoas no passado, elas achavam que porque elas estavam oferecendo alguma coisa para Deus, está tudo certo. Ah, eu tô indo na missa lá.
Pouco importa se o que pregam é verdade ou não é, se está na palavra ou não está, se esse é o jeito certo ou se não. Pouco importa. O importante é que eu fui lá e sentei. O importante é que eu cumpri a minha tabela, eu paguei o meu dízimo, é o que eu fiz. Você acha que Deus está se importando realmente com essas coisas? Você acha que para Deus o importante é justamente isso? E ainda eles curiosos, eles estavam ouvindo Malaquias falar e começaram a questionar. Porque é sempre assim. Você quer ouvir uma pessoa que está ausente de Deus, é o questionamento. Deus está falando para você perdoar, Deus está falando para você mudar de vida, para você fazer assim. Mas por que? Não sei o quê. É porque não é o tempo, é porque eu vou esperar, porque é sempre assim, sempre questionando. E eles começaram. Como foi que te desprezamos? Foi com o alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. Então quando Deus diz isso, eles ainda não conseguiram entender. Porque se a gente não conhece a palavra de Deus, como que eu posso achar que Deus não aceitaria o sacrifício que eu estou dando? Se eu estou dando um animal. Agora, você acha que Deus está preocupado com o animal? Ou Ele quer saber se você está dando o melhor para Ele? Você está fazendo por fazer ou você está fazendo o melhor? Se você fosse receber algo, você quer receber qualquer coisa ou você quer receber o melhor? Nós reclamamos das pessoas se elas não nos dizem obrigado ou se elas não agradecem as coisas que ela faz. Se você vai no amigo secreto e dá um presente melhor e a pessoa te dá qualquer coisa, você ainda reclama. Você quer receber o melhor, mas na hora de dar, não quer dar nada. E vocês ainda me perguntam, como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me oferecem quando acham que têm o direito... Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. Como que eles estão profanando o altar de Deus? Fazendo as coisas que Deus não ordenou para que eles o fizessem. Desde o incenso. Quem poderia queimar o incenso? Um sacerdote. Outra pessoa poderia? Não. E Saul? Saul achou que ele podia. O que aconteceu? Punição. Deus, ele criou as coisas daquele jeito tem que ser. Nós não estamos aqui para perguntar, mas por quê? Mas como tem que ser? Não é muito mais fácil eu obedecer e ficar tudo bem com Deus do que ficar gastando energia, querendo criar as minhas coisas do meu jeito e achando que elas precisam ser? Se Deus está dizendo, vocês estão profanando o meu altar, por que nós estamos? Porque vocês estão fazendo do jeito errado? Eu falei para não fazer oração repetitiva e vocês estão fazendo? Eu falei para não fazer imagens e vocês estão fazendo? Eu falei que o nome de Jesus é o nome acima de todo nome e vocês ficam procurando intercessores? Eu falei para não fazer outros bezerros de ouros e vocês só ficam procurando dinheiro dentro da minha igreja e a prosperidade. E se a gente olhar em cada igreja, em cada lugar, em cada canto, existe um pecado sendo cometido dentro da casa do Senhor. E tem muita igreja de pastor, falso pastor, que vai usar a passagem de Malaquias, que Malaquias vai falar que eles estão roubando o tesouro do templo. O tesouro que era de Deus, mas não é de vocês, porque vocês não são da tribo de Levi, vocês não são do povo de Deus. E esse é o antigo sacerdócio que nós não fazemos parte. Tem minimamente a dignidade de fazer o certo, do jeito certo? Não tem. Porque quando você conversa com um povo ignorante por não conhecer a palavra, qualquer porcaria que você prega dentro da igreja, eles acham. E Jesus alertando, olha, vai ter espíritos enganadores lá no meio. Vocês vão conhecer as árvores pelos frutos. Não é qualquer coisa que vocês fazem no meu altar que eu aceito. Olha a vida de vocês, está tendo fruto? Olha os teus sentimentos, tão bons ou tão ruins? Você tem vontade de morrer? Você está triste? Você está desanimado? Você está abatido? Você está chateado? Você vive, né, de promessas em promessas? É só isso. Sempre tem que estar fazendo alguma coisa exterior para parecer que é uma pessoa religiosa. Porque dentro de você não existe Deus. Porque eu não consigo conceber nada dessas coisas que as pessoas fazem, porque isso para mim é uma maluquice. Se vocês não tivessem pecando, vocês não estavam oferecendo nada no altar. Se tivesse uma vida cheia do Espírito Santo, não precisaria ter sacrifício. Porque o sacrifício, ele foi feito. E me ofendem também porque pensam que não faz mal oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Então para Deus a gente oferece qualquer porcaria só para cumprir tabela.
Pega a tua mulher e não obedece ela. Pega o teu marido e não obedece. Não faz o que o teu filho manda, ou o teu chefe manda, ou que alguém manda do jeito que manda, para ver o que acontece com você. Só da pessoa falar, preciso conversar com você, você já fica com dor de barriga. Só do teu amigo ou a tua amiga não aceitar você, as coisas que você exorta, essa pessoa ela já quer virar a cara para você. Mas para Deus não, Deus é Deus de amor, então Deus entende tudo. E Deus está falando que Ele não gosta dessas coisas. Vai se arrepender? Vai entregar o melhor para Deus ou vai continuar orando no final da noite quando está morto? E não tem problema você orar e depois dormir. Nenhum. Desde que você passou o dia inteiro em oração, aquele é só mais uma das orações. O que a gente não pode é entregar o único para Deus. A única parte que nós temos é entregar qualquer porcaria para Ele. Não fazer o melhor que nós temos, porque nós queremos agradar as pessoas, nós nos humilhamos, pagamos parcelas para poder dar um presente bom e caro para as pessoas. E eu não estou falando que você tem que pegar esse dinheiro e enfiar na mão do pastor, não, porque isso vai te trazer alguma coisa. Porque nós já falamos sobre isso esses dias também, sobre procurar Deus por interesses pessoais desse mundo. E se você não está entendendo o que eu estou falando, vai voltando os devocionais e vai ouvindo que Deus tem muita coisa para falar. Você está procurando um Deus que não existe, numa igreja que não existe, de algo que não existe. Se você lesse a palavra de Deus, você vai entender aonde Ele está e como o encontra. E como você sente que é Deus falando com você. Porque vão ter espíritos enganadores dentro da igreja. E é justamente esse lugar que Ele quer corromper. É na casa de Deus, e é lá que Ele corrompia. Acha que Ele aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Mas por que Deus não atende as tuas orações? Só oferece porcaria para Deus? Só porcaria. Aí vai pedir para os outros, você não ora por mim? Eu não oro, você vai me desculpar. Vai se haver com Deus. E a tua oração tem tanto poder quanto a minha, quando você se arrepender dos teus pecados. Quando você se reconciliar com Jesus. Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Então aqui nós estamos falando de sacrifícios. Então, para cada tipo de pecado, para cada tipo de situação, tinha um sacrifício. Desde o sacerdote, quando ele ia se purificar para poder entrar no Santo dos Santos, ele tinha que oferecer um sacrifício. Desde o sacrifício que ele oferecia pelo povo que pecava sem saber os seus pecados, ou por aqueles que pecavam sabendo que pecou. Sacrifício de libação, quando eles derramavam algum líquido no altar, para que outros sacrifícios pudessem ser feitos também. Então tinha diversos, cada ocasião tinha um. E você acha que Deus, a hora que Ele foi oferecer o sacrifício dele, Ele ofereceu um sacrifício que englobava todos. Então nós fomos perdoados, nós fomos justificados, os nossos pecados foram expiados. Jesus pagou aqueles 20% que nós deveríamos pagar a mais, porque nós transgredimos a lei do Senhor, sabendo que isso era uma transgressão, que isso era errado. Jesus, Ele foi um desses sacrifícios. E Deus, na hora de dar, Ele deu tudo. Ele deu tudo. Se a gente continua lá em 1 Pedro 1, versículo 19, 21 e 22, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Se fosse a gente oferecendo alguma coisa por quem nós não gostássemos, nós não íamos dar nada. Nós não conseguimos nem perdoar uma pessoa que nós não gostamos. Nós não conseguimos orar pelos nossos inimigos. Nós não conseguimos fazer nem o bem para essas pessoas. E Deus, Ele foi lá e deu o melhor. Para se reconciliar com nós, Ele deu o melhor. Porque Deus não tem nada de ruim para dar para as pessoas. Quando Ele dá o melhor. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. E o sangue era muito importante, porque no sangue estava a vida. Então Ele deu a vida por nós, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus,
para que nós pudéssemos olhar naquela cruz e imaginar que aquele era o nosso lugar, que nós não merecíamos nada. Cristo era como um cordeiro, sem defeito nem mancha. Então, enquanto o povo estava ali oferecendo animais, todos imperfeitos, oferecendo coisas impuras no altar do Senhor, Deus veio e deu o melhor. É interessante que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, depois começa o Novo, lá em Mateus, que eu sempre falo. Então olha que quando Jesus ele veio para fazer o que ele fez, o povo estava extremamente rebelde, o povo estava extremamente oferecendo qualquer coisa para Deus. E na nossa vida, às vezes a gente está desse jeito mesmo. Já está descrente, já não acredita mais nem nada. Porque pra gente acreditar teria que acontecer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, que a desgraça dos meus inimigos elas aconteçam e que a minha prosperidade seja grande, que eu possa provar para as pessoas aquilo que eu tiver que provar. E é sempre assim. É sempre assim. Pra gente, vitória é isso. É humilhar. Tem até música que canta heresia, tem sabor de mel, né? Deve ter sabor de mel mesmo. Porque de acordo com a palavra de Deus não tá. Só que crente que não lê a Bíblia, sabe o quê? Sabe dar glória a Deus. Sabe ali, ficar ali falando amém. Sabe, ficar servindo. Sabe? E é o mais engraçado, né? Precisa de revelação e precisa das coisas. Porque ele mesmo não consegue conversar com Deus. Eu acho tão curioso que eu nunca precisei nada dessas coisas. Nunca parei para uma pessoa orar para mim, nunca pedi para uma pessoa me fazer uma revelação, não pedi nada. Tudo que eu precisei estava lá na palavra, claro, nítido e cristalino. E eu não sei o que pregam, eu não sei por que eles oferecem essas coisas, mas eu sei que Jesus ele era perfeito e quando o Espírito Santo está conosco, nós também somos. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Então, se eu me purifiquei, se eu fui lá no altar, se Jesus ele foi e pagou os meus pecados, eu já não tenho mais pecado para pagar. Os meus pecados, eles já foram pagos. E todas as vezes que eu pecar, eu vou em Jesus e me arrependo e converso com ele, peço perdão pelos meus pecados. Agora, se eu tenho obedecido aquilo que Jesus coloca dentro do meu coração, eu vou continuar pecando? Eu não vou. E por que eu posso amar as pessoas? Porque eu estou puro. Agora, você acha que uma pessoa impura, sem Jesus, ela ama? Ela não ama, ela busca os seus próprios interesses. E basta uma coisa. Basta você exortar uma coisa, você falar uma coisa que vai contra o que ela acredita. Porque nesse mundo a gente acha que a nossa vida ela vai estar segura se a gente tiver dinheiro na conta, se a gente tiver alguém, se a gente tiver alguma coisa. E quantas pessoas não tem isso e não tem nada? Então a gente é mais ignorante do que a gente imagina. Porque na vontade de nos enganar, nós criamos fábulas e coisas que não se sustentam na realidade. É fácil esquecer de um relacionamento que era abusivo, alguma coisa, quando a pessoa está longe e você está ali, querendo voltar a ter algum tipo de comodismo, algum tipo de coisa, algum tipo de benefício. E aí você romantiza. E aí a pessoa volta e ela volta de agredir, volta a falar e volta a ser... Ai, mas ele era estúpido. Ai, foi você que escolheu. Quem pôs ele na cama? Quem beijou a boca dessa criatura? Quem ficou ali cultuando rede social, dando pedradinha, é curtida num lugar, é coisa no outro? Você acha que o homem que Deus colocar na tua vida, uma bênção, vai vir pelo Instagram? Vai vir pelo TikTok? Vai vir por sei lá onde? É assim que funciona? Você acha que uma pessoa que ela te olha na academia, ela tá querendo o quê? Ver o teu coração ou ver o teu popozão? O que ela tá querendo de você? Você acha que ela vai falar o que você quer ouvir ou o que você precisa ouvir? Os teus amigos são aqueles que te dizem a verdade. O diabo é aquele que te mente para seduzir. Aí ele pega o que quer e te joga fora. E quantas vezes já foi jogada fora? E depois fala que nada dá certo na vida. Faz tudo do jeito errado. Então, por obedecer e por estarmos puros, nós conseguimos amar. E é por isso que a frase fala:
O amor deve ser retribuído com amor. Se eu tô puro, se eu já ofereci da melhor forma o sacrifício para Deus, eu tenho amor para dar para as pessoas. Para aqueles que merecem e não merecem, para aqueles que são e o que não são. Porque se é Jesus que guia a nossa vida, as características de Jesus estão dentro do nosso coração. E como nós falamos ontem, o sofrimento, as ondas de sofrimento, elas podem vir? Podem. Vão nos atingir? Não. Porque eu sei aonde eu firmei a minha casa e ela é na rocha. Eu sei quem me protege, eu sei quem é o meu esconderijo. Eu sei o que o Espírito Santo faz por mim. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram como filhos de um Pai que é imortal. Quem nos fez nascer? A palavra de Deus. E o que eu sempre falo para vocês? Leia a palavra de Deus. E o que a igreja fala? Faça uma peregrinação. Você não precisa conhecer da palavra não, continua sendo um ignorante. Só que pega esse caminho aqui, anda 200, 300 quilômetros que você vai encontrar Deus. Se fosse assim, esses andarilhos que andam pra rua, tava tudo glorificado, ia virar tudo eterno. Nós ia orar, pedir para ele orar e fazer. O que isso significa? É como se as pessoas continuassem oferecendo sacrifício após sacrifício, sem entender que o motivo do sacrifício é uma vida totalmente contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos de Deus. Quer oferecer um sacrifício para Deus? Leia a palavra de Deus. Aí você vai entender o teu pecado. E aí você vai parar de pecar. E aí você vai se arrepender. E aí acabou esse ciclo de loucura. Tem gente que passa de joelho nesses lugares de adoração, de veneração, né? Aí você vai lá, você até aluga uma joelheirinha para pôr no joelho, para não machucar. Porque o importante é ter estética de Cristo. O importante é a cruzinha. Nós estamos falando de um sacrifício que foi para pagar o pecado de todas as pessoas, a transgressão de Adão e Eva. Mas não, vamos chacotar com Jesus, né? Vamos pôr roupinha em Jesus, vamos fazer tudo que não pode. Será que Deus está se agradando? Olha a passagem que eu li. Se você continuar ainda querendo justificar tudo isso, como se isso fosse certo, como se fosse permitido, olha o que Deus está falando. Será que as pessoas aceitariam? Será que alguma pessoa que você conhece aceitaria? Se você não tem coragem de falar certas coisas para certas pessoas, mas para Deus tudo pode. Começa a repensar a tua vida. Porque aonde tem medo, o amor de Deus não está perfeito. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você ofereça o melhor para Deus todos os dias. Deus não quer saber das tuas desculpas. Faça dar certo. Eu tenho falado todo dia, se você ouve esse devocional todo dia e não começou a ler a Bíblia, eu não sei. Deus não deve estar muito feliz com você. Porque Ele já deu o caminho, é pela minha palavra, é pelas coisas. Você quer que a tua vida mude, começa a me oferecer o que eu estou te pedindo. Eu não estou querendo qualquer coisa, eu quero isso. Eu não quero saber se você fez isso, eu quero isso. Para Deus nós temos que dar o que Ele pede, não o que nós queremos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.